bem-vindos à Estante Branca. Quando nós começamos a nos interessar por assuntos relacionados à espiritualidade, é muito comum que a gente comece a procurar por coisas que falem sobre isso. Livros, filmes, vídeos no YouTube. Então é por esse motivo que eu gosto de indicar livros que tratem dos principais temas relacionados à espiritualidade de uma maneira simples, de um modo mais fácil de ser entendido. É importante que os primeiros livros que a gente leia nesse momento inicial, quando a gente ainda não tem muito conhecimento, quando nós ainda estamos procurando saber a respeito desses temas, é importante que esses livros sejam fáceis de serem lidos e respondam de forma sucinta as perguntas iniciais, aqueles questionamentos que costumam ser os primeiros que nós temos, quando nós começamos a nos interessar por esse tipo de assunto. Que normalmente são: existe vida após a morte? Se existe vida após a morte, como é a vida do outro lado? Existe um mundo espiritual? O que nós fazemos quando nos tornamos espíritos libertos da matéria? Como são as coisas no outro plano? Enfim, esse tipo de dúvida inicial. Então, por esse motivo, hoje eu gostaria de indicar 2 livros para vocês. São livros que eu já li há um bom tempo, mas que eu considero muito bons, principalmente para esse momento inicial, quando a gente começa a despertar para esse tipo de assunto. Esses livros nos ajudam a ter um contato inicial, um primeiro contato, antes de nos aprofundarmos mais em estudos mais robustos, podemos dizer assim. Então, os livros que eu gostaria de trazer para vocês são esses daqui. O primeiro, são 2 livros, são 2 volumes do mesmo autor e falam sobre a vida na visão do espiritismo, e o outro, a morte na visão do espiritismo. Então, vou mostrar primeiro esse daqui para vocês, A vida na visão do espiritismo, reflexões sobre o sentido da vida e o caminho para a evolução espiritual. Olha, esse livro foi escrito pelo Alexandre Caldini Neto, que é um estudioso do espiritismo, não é um livro psicografado, e é da editora Sextante. Olha, a capa dele é muito bonita, é simples e bonita. Eu sempre falo sobre a capa porque eu sou fissurada em capas de livro, Vocês já devem ter percebido. Eu vou ler a sinopse dele para vocês. Por que encarnamos? Quem é a nossa família? Sofrer é bom para a nossa evolução? Podemos interferir no destino de outra pessoa? Por que algumas pessoas são mais felizes que outras? À luz da filosofia espírita, Alexandre Caldini responde a essas e outras fascinantes questões, abordando temas como a razão de nossas dificuldades, a necessidade do perdão, o medo e a coragem, o amor e as paixões, a caridade, as diferenças entre as pessoas, o destino, o trabalho e a fé. Com base nas obras de Allan Kardec, o autor fala da vida antes da vida, ou seja, da preparação para uma nova encarnação. Comenta o importante papel da família e esclarece conceitos fundamentais para o espiritismo, como o livre-arbítrio e a lei de ação e reação. Em uma linguagem simples e de fácil compreensão, Caldini nos leva a refletir sobre nossa conduta, nossos relacionamentos, nossos defeitos e nossas virtudes, inspirando-nos a investir no autoaperfeiçoamento contínuo e a mudar determinadas atitudes para construir uma vida repleta de significado, realização e alegria. Então, o que o autor faz nesse livro é uma compilação de temas relacionados ao espiritismo, à espiritualidade, com base nas obras de Allan Kardec. Então, para um contato inicial, eu indico muito esse livro. Ele fala sobre muitos temas relacionados à espiritualidade e que costumam ser foco de questionamentos iniciais.
da parte, né, da nossa parte, quando nós começamos a estudar a espiritualidade, o espiritismo. Então esse livro aqui é muito bom. Eu vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver o sumário, porque são muitos temas. São tópicos curtos, mas que abordam uma gama assim muito grande de temas relacionados ao assunto. Ele divide em partes, né? Então a primeira parte vai tratar da vida antes da vida. Então aí ele aborda como é o início da vida, as reencarnações, por que nós encarnamos, como é o processo de reencarnação, planejando a volta, chegadas e partidas, provas e expiações, por que esquecemos quem fomos, caso de pessoas que nascem com deficiências, o caso de gêmeos idênticos, enfim, uma série de assuntos relacionados ao processo de reencarnação. Aí a parte 2, a vida em família. Aí fala sobre a família terrena, a família espiritual, casos de adoção, divórcio, relacionamento de homem e mulher, assuntos relacionados à família. Aí a parte 3, compreender. Aí aqui ele vai falar sobre alguns conceitos da doutrina espírita, né? As leis morais, ação e reação, conceito de destino, espíritos obsessores, evolução dos mundos, religião. Aí vem a parte 4, né, chamada Errando, que aí ele aborda os nossos defeitos morais, né, que todos nós temos e que estamos aqui para justamente trabalhar nisso. Aí fala sobre medo, maledicência, preguiça, arrogância, humilhação, autoritarismo, e aí a série de defeitos do ser humano é muito grande. Depois a parte 5, Acertando, no qual ele fala sobre as nossas virtudes, porque nós temos virtudes também. Estamos aqui para aperfeiçoá-las. Ninguém é completamente mal e ninguém é completamente bom, né? Nós somos luz e sombra. A gente não pode nunca esquecer disso. Então fala sobre coragem, fé, disciplina, trabalho, amar os inimigos, altruísmo, confiança, enfim, as nossas virtudes. Depois, na parte 6, ele fala sobre pensar, falar e agir. Então aí ele fala sobre a personalidade, as influências espirituais, os pensamentos, a influência dos nossos pensamentos no nosso bem-estar, autoconhecimento, autoengano, enfim, sobre essas características que nos levam ao aperfeiçoamento moral. Depois ele fala na parte 7 sobre cuidar-se, então aí a saúde do corpo, físico, a saúde mental, saúde espiritual. Na parte 8 ele fala sobre o perdão, né, que é uma coisa que é muito importante na nossa jornada, né, no nosso aprendizado. Então ele tem um capítulo todo tratando sobre isso. E a parte 9 ele fala sobre elevar-se. Então, que é a aproximação com o mundo espiritual, com a espiritualidade, propagar o bem, o poder da prece. É muito interessante esse livro. Muito interessante mesmo. Então, assim, eu indico muito, porque ele aborda de uma forma leve muitos temas relacionados à espiritualidade. E o segundo livro, do mesmo autor, é esse aqui. A Morte na Visão do Espiritismo. Reflexões para quem quer compreender o que acontece no momento em que morremos e depois. Vou ler a sinopse para vocês. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que lidar com a morte. Inspirado pela conversa com uma adolescente que estava sofrendo com a morte inesperada da mãe, Alexandre Caldini compartilha o que aprendeu sobre o assunto em mais de 30 anos de estudo da filosofia espírita. Suas lições nos ensinam a lidar melhor com a partida das pessoas que amamos e também ajudam na preparação para a nossa morte. Afinal, afirma o autor, assim como nascer, morrer é apenas uma etapa da vida. De forma clara e delicada, Caldini desvenda os princípios básicos do espiritismo e esclarece as principais dúvidas sobre a morte e outros temas relacionados. Por que tememos a morte? O que acontece no momento em que morremos? Sofremos?
Ao morrer, para onde vamos? Reencontraremos os que amamos e já morreram? O que diz o Espiritismo sobre a eutanásia, aborto e suicídio? Existe morte prematura? Como lidar com a dor da culpa, do remorso e da saudade? É adequado pedir mensagem para aqueles que morreram? Como rezar para quem morreu? Como consolar alguém pela morte de uma pessoa amada? Então, esse livro, ele aborda justamente a questão do desencarne, da morte, do que acontece com a gente depois que nós desencarnamos. Então aqui ele divide também em algumas partes. Então a primeira parte ele fala sobre os conceitos básicos do espiritismo, né? Então espíritos, desencarne, livre-arbítrio, causa e efeito, justiça, valores, responsabilidade e culpa. Na parte 2, ele aborda como o espiritismo entende a morte. Então, como é a vida para o espiritismo, fala um pouco sobre espírito, perispírito e o corpo, a lógica da reencarnação, o plano reencarnatório, quanto tempo demora para reencarnarmos, conceito de Deus, por que tememos a morte, enfim, são muitos tópicos relacionados a isso, o processo do desencarne, experiência de quase morte, o que acontece depois que desencarnamos, quem são os espíritos que vêm nos auxiliar nesse processo, fala sobre suicídio, o que acontece com as crianças que morrem, questão da eutanásia, se podemos nos encontrar com os entes queridos após a morte, enfim. É muito bom esse livro também. Eu recomendo a leitura dos dois, porque esclarece muito as nossas dúvidas iniciais. E aí, a partir da leitura desses livros, aí nós podemos partir para outros livros com mais conteúdo, mais elaborados, mais complexos. Não estou dizendo que esses livros não sejam bem elaborados, não é isso. O que eu quero dizer é que esses dois livros, eles são muito indicados para as pessoas que estão começando a se interessar pela espiritualidade e não tem tanto embasamento teórico de leituras já feitas, né? Esse livro aqui é de fácil entendimento, você lê rapidinho e eu tenho certeza que vai ajudar em muitas dúvidas que nós temos quando começamos a nos interessar por espiritualidade, pelo espiritismo. Você não precisa seguir religião nenhuma para ler esse tipo de livro, porque o esclarecimento dele é de um modo geral, né? Eu costumo dizer que, embora eles sejam focados na visão do espiritismo, você não necessariamente precisa ser espírita para ler esse tipo de livro. Basta apenas que você se interesse pelo tema. Então é isso que eu gostaria de indicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se vocês conhecem outros livros nessa mesma linha, para pessoas que estão iniciando, né, o estudo da espiritualidade, deixa aqui nos comentários, que a gente gosta muito de receber indicações de vocês. E é isso. Até a próxima, fiquem bem, tchau!